título dessa mensagem é "Tá na hora de sair". Fala para a pessoa do teu lado: tá na hora de sair. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, Moisés, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu vou tirar o meu povo do Egito. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando glória a Deus, me ajudando a pregar essa ministração. Êxodo significa saída. Em inglês é parecido, né? O termo exit, saída, para êxodo. Porque no livro de Êxodo estão os relatos das estratégias que Deus dá para a fuga de Israel que estava no cativeiro do Egito. Então, quando nós lemos, analisamos Êxodo, nós começamos a perceber como Deus orquestrou a fuga e a saída do seu povo do Egito. O livro de Êxodo, preste atenção nessa frase, ele é uma descrição da saída de Israel do Egito, mas ele é uma prescrição da sua saída do seu Egito. Quando eu leio Êxodo, eu não posso me distanciar, porque ele conta a história de um povo, mas ele aponta para a minha história. Ele é uma descrição de Israel, mas ele é uma prescrição para a minha vida, porque tudo aquilo que Deus fez como estratégia para livrar Israel do Egito é a mesma estratégia que Deus tem para você, para tirar você do cativeiro que você está vivendo hoje. Então, quando Deus permitiu que Êxodo fosse inspirado e escrito na Bíblia Sagrada, não é para a gente ver um povo de longe, é para a gente ver a nossa vida de perto. Não leia Êxodo com uma lupa, leia com um espelho, porque isso aqui é a história da sua saída, são as estratégias que Deus tem para mim e para você, para a gente sair do cativeiro do Egito que nós vivemos hoje. Tem alguém que está vivendo Egito em alguma área da sua vida? Tem alguém que está preso? Tem alguém que está no cativeiro? Porque sabe, nem todo mundo, gente, vive terra prometida em todas as áreas da vida. Tem gente que está muito bem na saúde, mas muito mal nas finanças. Tem gente que está bem nas finanças, mas muito mal emocionalmente. Tem gente que está bem emocionalmente, mas muito mal profissionalmente. Tem gente que está bem profissionalmente, mas muito mal ministerialmente. Cada um de nós vivemos nesse instante algum Egito, algum cativeiro, algo que a gente precisa da intervenção divina para a gente poder sair. Porque Deus, muitas vezes na Bíblia, Ele não responde oração com palavras ou com respostas. Ele aqui responde uma oração entregando uma estratégia. Quando Moisés, por exemplo, chega diante do Mar Vermelho e vem o exército do Egito querer matá-lo, Deus não dá uma resposta verbal, Deus entrega uma estratégia, e quando ele aplica a estratégia, o mar se abre e eles chegam do outro lado. Quando Josué está com o povo diante da muralha de Jericó, Deus não dá uma resposta verbal, Deus entrega para ele uma estratégia: fica rodeando e depois você dá um grito que as muralhas vão cair. Eu sinto no meu espírito que durante essa série de mensagens, talvez você não escute audivelmente uma resposta de Deus, mas Deus vai começar a entregar estratégias à mão de pessoas aqui. Eu sinto que durante essa série de mensagens é uma série onde Deus vai entregar ideias, onde Deus vai dar inovações e vai falar: aplica essa ideia, aplica essa inovação, que é dentro dela que está o livramento que você precisa. A resposta, ela já não vem formatada, mas se você trabalhar a estratégia que eu te dou, a resposta da tua saída está dentro desse local. 2024 vai ser um ano de estratégias para cada um de vocês, vai ser um ano de estratégia para todas as áreas da sua vida. Eu creio que Deus vai dar até para nossa igreja uma estratégia nova para a gente fugir dos Egitos que nós estamos vivendo, porque o nosso Deus é um Deus de estratégias. E claro, nós temos que ver
não apenas as estratégias que Deus dá, mas nós temos que enxergar Deus como um estrategista. O teu Deus é um estrategista. E tudo que Ele permite acontecer é porque tem uma coisa no final que vai ser para a honra e para a glória do nome dEle. E a gente tem que ser justo quando nós abrimos e falamos muito sobre o Êxodo e sobre o Egito. Eu vou pregar umas 2 ou 3 mensagens a mais em cima desse mesmo texto e da saída do Egito, mas eu preciso já fazer justiça desde o início. Porque num púlpito, principalmente pentecostal, nós falamos muito mal do Egito. Um dia eu estava conversando, não sei se era com o pastor Ribeiro ou com os pastores aqui, que eu falei, eu não sei se eu conseguiria pastorear uma igreja missionária no Egito, porque eu falo tão mal do Egito no púlpito, que eles não iam aceitar a minha pregação. Porque nós aqui no Brasil, sempre atrelamos Egito ao pecado, Egito ao inferno, Egito às trevas. Sai do teu Egito, sai do tempo de Egito, sai da escravidão, sai do pecado. E a gente sempre atrela Egito a tudo que existe de ruim. Mas temos que fazer uma justiça. Por um tempo, o Egito foi bom. O Egito foi o local onde a descendência de José foi para evitar a morte. Se não fosse pelo Egito, esse povo que cresceu no Egito nem chegaria lá, morria antes. Porque foi o Egito que numa época propícia que Deus colocou o José, que deu de alimentar para toda a região que não tinha nenhuma comida. A gente tem que fazer jus e louvar a Deus por uma temporada que Ele nos permitiu viver no Egito. Porque o Egito foi fonte de sobrevivência por um período. Depois foi fonte de perseguição. A entrada no Egito aconteceu porque era no Egito que existia a salvação da fome, da alimentação, da seca que eles estavam passando. Lembra? Essa entrada é datada de José. Lembra aquele rapaz que eu preguei muito aqui? Que teve a sua capa colorida arrancada, jogada num poço, depois pegaram ele, venderam para a casa de Potifar, depois ele saiu da casa de Potifar, foi para a prisão. Na prisão ele revelou sonhos, porque ele teve sonho lá com o irmão dele também, 2 sonhos, e quando ele estava na prisão foi lembrado lá diante de Faraó. Faraó teve um sonho e não tinha quem revelasse o sonho, e porque Deus deu para ele o dom espiritual da revelação, ele estava revelando no sala do trono de Faraó. Deus deu um dom espiritual para José e deu sabedoria para que através desse dom ele fosse exaltado, não na igreja, mas no governo. José nunca entrou numa igreja para pregar o evangelho. José não era pregador da palavra, ele não era pastor da igreja, ele era governador. E os dons espirituais que Deus deu para José funcionavam também no governo. Eu vim pregar aqui hoje que você que veio na igreja acha que dons espirituais de Deus é para você exercer só na igreja, que funciona só na igreja. É o contrário, na igreja você recebe os dons, mas quando sai da igreja, Deus quer usar os teus dons espirituais lá fora, lá no governo, lá no comércio, lá no colégio, lá no trabalho, lá na sua casa. Todos os dons espirituais que Deus confere para a igreja é para fazer um efeito lá fora. Aqui você recebe as propriedades do sal, mas você salga o mundo. Deus está preparando essa igreja num próximo ano para ser sal da terra e luz do mundo. Está dando para você coisas espirituais, dons espirituais para você exercer no comércio, nos negócios lá fora. Porque, veja, ele interpreta sonhos. E ele fala, olha, vai ter um grande tempo de seca, mas antes do tempo de seca, vai ter um tempo de bonança como nunca antes. Um tempo de prosperidade como nunca antes. Um tempo de colheita como nunca antes. Então Deus dá para ele dom espiritual acompanhado da sabedoria divina, para que o nome de Deus fosse glorificado e pessoas tivessem livramento através daquilo. Deixa eu dar uma perspectiva, eu sempre gosto de dar uma perspectiva nos dias de hoje, para a gente entender como Deus usaria José hoje. Quem seria esse personagem? Como é que Deus pode usar o dom espiritual num ambiente como esse, pastor? Para mim, José hoje seria como, não um governador político, seria como um consultor financeiro. Vamos pegar essa tipificação? Se José fosse um consultor financeiro nos dias de hoje, para você ter um pouco de perspectiva, sabe o que ele diria? Ele diria para o chefe da mega empresa dele, ei,
vamos comprar posições nas empresas por 7 anos, porque vai crescer. Eu estou vendo a tendência de mercado. Então vamos se posicionar bem. Vamos comprar todas as ações do ramo de agronegócio, do ramo de alimentício, porque isso vai crescer como nunca antes. Então os papéis vão valorizar. Todo o dinheiro que a gente colocar aqui, daqui a 6 anos e meio, 6 anos e 10 meses, vai estar o triplo, 4 vezes mais daquilo que a gente colocou. Então compra todas as posições de papéis, de ações no mercado financeiro dessas empresas. Aí quando chegar 1, 2 meses antes da bolha estourar do mercado, nós vendemos, porque vai estar valorizado. Então nós vamos vender a um preço muito alto que todo mundo vai querer, e nós vamos ter agora liquidez. E aí quando estourar a bolha, ninguém vai ter dinheiro, mas vai ter papel. A gente vai estar cheio de dinheiro e o papel deles vai desvalorizar. A gente compra de volta mais barato do que a gente adquiriu e ainda sobra muito dinheiro. Aí tem quem diga: pastor, mas isso é crime, movimentação financeira com informação privilegiada. Não é informação privilegiada, é revelação divina, não é crime, é dom espiritual. Porque os dons espirituais funcionam até no mercado financeiro. Porque dom espiritual funciona até no colégio. Porque dom espiritual funciona até no Uber. Qual negócio Deus colocou e confiou na tua mão? O dom que Ele vai te dar aqui pode ser usado para que o reino dEle seja glorificado. Daí quando todo mundo não tiver nada, o papel não valorizar nada, a gente compra tudo de volta. E a gente vai ter os papéis e vai ter o dinheiro. Vamos guardar alimento por 7 anos. Não vamos consumir o nosso alimento. Vamos comprar de todo mundo e nós vamos fazer cidades e celeiros, guardar este alimento. E quando acabar o alimento por todo lugar, vão ter que vir até nós. A gente bota o preço que a gente quiser e a gente não vai dar, que a gente não faz filantropia. A gente vai vender. Então ele fez o reino do Egito crescer como nunca. O texto da Bíblia fala: e o Egito prosperou durante a seca. Porque Deus deu para José não uma resposta verbal, mas uma estratégia financeira. Olha como o Egito cresceu e prosperou na época do governo de José. As pessoas iam para o Egito pedir comida. E sabe o que elas trocavam? Porque muitos não tinham nem dinheiro mais. Era uma sociedade e uma economia baseada em gado, baseado em agricultura, e não plantava e não dava mais nada. Então, como eles não tinham nada que tinha um valor para eles poderem comprar comida, eles trocavam por terreno, por terra, por propriedade. O Egito cresceu e expandiu seu território sem sequer levantar uma espada ou invadir nenhuma terra, só através de especulação, da valorização e desvalorização dos ativos. Porque Deus pode usar um dom que você tem de revelação para o mercado de trabalho e local onde você está, para que o nome dele seja glorificado. Eu não estou ouvindo nenhum meu Deus, à tarde já estava sendo glória a Deus, aleluia. Eu entendo que Deus está colocando no coração de pessoas. O ano de 2024 é um ano para você começar a entender que dom de Deus é integral, é para você viver em todas as áreas da sua vida. Por que que o Egito cresceu? Porque José soube usar o seu dom espiritual em outro lugar senão na igreja. Ele usou o dom espiritual dele no mercado financeiro, usou o dom no governo, usou o dom no trabalho. Porque se você acha que o seu dom espiritual é só para ser usado na igreja, você não entende nada de dom espiritual. Você não tem ideia no poder, na transformação que Deus pode fazer com aquilo que Ele derramou dentro da tua vida. O teu dom espiritual não é para ser exercido na igreja, é para ser adquirido aqui, é para ser exercido lá fora. Deus quer usar o teu dom para você impactar esse mundo. Qual dom Deus te deu? Qual dom Deus colocou na tua vida? Pastor, eu canto muito. Eu vou no Instagram seu. Por quê? Porque se você só canta na igreja, você não entendeu o dom que Deus te deu. Por que não está no TikTok cantando louvor? Por que não está no YouTube cantando louvor? Se Deus te deu um dom, é para você impactar lá fora. É para você alcançar pessoas lá fora. Não é para salgar o saleiro, aqui já está salgado demais. Está na hora de você ser derramado. Está na hora de Deus pegar essa igreja e começar a fazer assim, ó, em todas as áreas, em todos os setores de São José dos Campos, para você entender: eu posso e devo usar dons espirituais naquilo que Deus me confiou e me colocou. Quem é que pode dar uma glória a Deus por isso? Use o seu dom para abençoar o Brasil. Ah, pastor, mas eu quero abençoar a igreja. Ela já é abençoada. Abençoe o Brasil com o dom que Deus te deu. Lembra que eu falei aqui de um irmão que ficou com raiva comigo? Nem está na igreja mais. Porque teve um culto que eu preguei sobre cura. E ele tinha um dom de orar por cura e as pessoas eram curadas. E ele falou: pastor, o senhor me olhou e não me convidou para orar pelas pessoas. O senhor que orou. O senhor não quer que Deus desenvolva os meus dons. O Senhor não quer que eu cresça nos dons que Deus me deu, porque quando eu oro, as pessoas são curadas. Por que o Senhor não deixou orar na igreja? Eu falei: se tu tem dom de cura, vai para a frente do hospital. É lá que Deus está precisando que você ore.
Porque dom não é para ser exercido dentro de 2 horas de culto aqui não, gente. Olha de gente, a gente tem 3 cultos. Se cada uma dessas pessoas, se eu pegar só metade da primeira fileira e cada uma dessas pessoas exercer o dom, a gente vai ter uma vigília. Aqui você recebe o dom. Aqui você entende o dom. Aqui Deus te preenche um dom. Aqui Deus unge com um dom. Mas é lá fora que você precisa. Jesus ensina isso pra gente. Porque dentro de uma sinagoga ele só expulsou um demônio. A maioria dos milagres, maravilhas e prodígios que Jesus fez não foi dentro da igreja. Foi no parque, foi na casa, foi na rua, foi no mercado, foi no deserto, foi no mar. Está na hora de você sair. Deus quer te usar como sal da terra e luz do mundo. 2024 é um ano que Deus vai nos empurrar para fora. E é um ano que Deus vai usar a gente com dons espirituais em áreas terrenas, para a gente poder ter o resultado que José teve. Uma cidade, um país, um povo, uma nação que prospera durante as maiores secas. Tem alguém que está preparado para receber esse tipo de profecia aqui? Os irmãos de José, o povo de Israel, tem uma entrada inicial quando está acontecendo tudo isso. Você conhece o texto. Ele tem um sonho que os seus irmãos se dobravam diante dele, e isso vem acontecer. Quando os irmãos vão para o Egito atrás de alimento, porque não tinha alimento em lugar nenhum, José reconhece eles e fala assim: cadê o meu irmão, cadê o papai? Traz ele aqui primeiro. E aí depois ele se revela como José, e ele fala: não fica lá onde vocês estão não, porque não tem comida, só tem comida aqui. Vem todo mundo e vem morar na terra do Egito, que aqui vocês vão ter provisão e proteção. Aí a gente chega em Êxodo, capítulo 1, versículo 5. E ao todo, coloca para mim na tela, Êxodo capítulo 1, versículo 5. E ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Então quando ele convida: vem morar porque não tem comida, vocês só vão ter vida aqui no Egito. Porque o Egito em uma temporada significa provisão e proteção. É o que vai guardar a sua vida. E eles chegam no número de 70. Ora, versículo 6, morreram José e todos os seus irmãos e aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E ele disse ao povo: vejam, o povo de Israel é muito grande e numeroso, é mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não tornem ainda mais numerosos. E caso aconteça guerra, aliem-se com nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos escravos, de trabalhos forçados, para oprimir eles com tarefas pesadas. Nem todo mundo fica feliz com o crescimento de Israel no Egito. Nem todo mundo vai ficar feliz com o crescimento que Deus vai dar na sua vida. As pessoas querem ver você como uma lagarta, pequena e rastejando no chão. O problema é quando Deus te muda e coloca asas e você se torna uma borboleta. Enquanto você é pequeno, não tem problema. O problema é quando Deus te dá asas e você começa a voar. Esse é o problema. Enquanto Israel era pequena, não incomodava o Egito, porque era uma mão de obra, era uma mão de trabalho. O problema é quando eles ficaram numerosos. Então você percebe que o Egito, no início, era provisão e depois se tornou perseguição. Existia uma temporada que o Egito era provisão, mas em outra temporada se tornou perseguição. O problema não era o lugar, o problema era o tempo. O problema não era a geografia, o problema era a temporada. O problema não é o local onde você está, é que você está aí parado há muito tempo. Está na hora de sair. O problema não é Egito aqui não, gente. Porque enquanto eles estavam trabalhando, enquanto eles estavam aí, estavam crescendo, ok, eles foram para a terra do Egito por causa de comida, mas já tinha passado a seca, já tinha passado a temporada, já tinha passado um momento e eles continuaram no Egito. O problema não é o Egito, o problema é a sua permanência nesse local. Você pode ir até lá por um pequeno espaço de tempo, porque você tem alguma necessidade, mas Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma terra que manda leite e mel para você. Meu pai tem uma frase que é maravilhosa, e eu sempre aplico isso na administração até eclesiástica, no sentido de envios de pastores, de momentos de igreja. Ele fala assim: tem gente que vai para resolver problema, mas se fica muito tempo lá, ela se torna o problema. O problema não é o local, o problema é o tempo. O problema é a demora. O problema deles aqui é tempo, porque eles começam a crescer. E Faraó, com o crescimento, se sente ameaçado e começa a perseguir.
Ele persegue só porque eles cresceram. Ponto. O crescimento era tão intimidador aos egípcios que eles começaram a ter a preocupação de: será que eles vão ficar grandes o bastante para começar a requerer os próprios direitos? Porque eles estavam tranquilos com a presença de Israel desde que Israel fosse pequena. E a única coisa que Israel poderia fazer para estancar a perseguição era parar de crescer. A única coisa que esse povo poderia fazer para não provocar a insegurança de Faraó era não crescer. Para de se culpar. Se eu tivesse falado isso, se eu tivesse mandado uma carta, se eu fosse mais presente, se eu entendesse melhor. Não. A única coisa que você poderia parar para apaziguar a insegurança de alguém é parar de crescer. O teu crescimento incomoda muita gente. O crescimento do povo de Israel foi que incomodou o Egito. Porque o texto fala que enquanto um faraó estava à frente, tinha uma amizade com José, tinha uma cumplicidade com José, até porque José foi usado para que ele fosse abençoado e crescesse muito. Só que nasceu, só que cresceu, só que assumiu um tempo um faraó, um rei que não conhecia José e nem os seus feitos. Esse texto vai nos provocar a identificar a diferença entre favor e faraó. José tinha favor com este faraó, só que ele não é mais o faraó. Esse faraó morreu, outro faraó assumiu o seu trono. Então a família de José agora não tem favor com o novo faraó. Atenção, crentes, atenção, povo de Deus aqui. Você tem que saber desassociar favor de faraó. Existem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é favor com faraó e outra favor de faraó. Porque José tinha favor com faraó, mas o favor não vinha de faraó, o favor vinha de Deus. Eu vou repetir isso para algumas pessoas. Você acha que é o seu chefe, né? Você acha que é o supervisor, você acha que é o pastor. Não, é o favor de Deus na sua vida que te colocou nesse local. Não é a bajulação, não é ficar atrás, não é escrever cartinha. Não. José só chegou nesse local, não foi por causa de faraó, mas foi por causa do favor de Deus com este faraó. Porque se a mão de Deus está sobre a sua vida, ela vai te colocar e abrir portas onde o homem não abre, te colocar em tronos onde o homem não consegue. Não é o favor dos homens, é o favor de Deus com os homens. Porque ele falou assim: José, meu favor está contigo e eu vou te colocar em local onde nenhum homem conseguiu estar. Mas se José falasse não quero, Deus ia levantar você. Mas se você disser eu não quero, o favor de Deus vai para a cabeça de outra pessoa e Deus vai colocar outra pessoa no lugar. Quero por favor dele estar sobre a sua vida, porque o favor de Deus com as pessoas faz as pessoas transitarem e entrarem em locais impossíveis. Então, para de pensar que é o chefe, que é o pastor, que é o patrão. O favor vem de Deus. Se Deus quiser usar outra pessoa, Ele usa. Não é o local, é o favor. Só que a gente tem que entender quando o favor é suspenso. Ele teve favor por um tempo. Não tem a ver com o local, tem a ver com o favor. E esse favor foi suspenso junto com a mudança de Faraó. E por causa dessa mudança, Faraó se sentiu intimidado. E por causa da intimidação, ele começou uma perseguição. E por causa da perseguição, olha como as coisas vão se construindo. O povo começou a clamar a Deus. O povo implora a Deus por uma intervenção. O povo implora a Deus por ajuda. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Então Deus já via, Deus conhecia o sofrimento, mas aqui Deus começou a escutar o clamor. E é interessante essa dinâmica, porque Deus não está falando com o povo de Israel que está no Egito. Deus está falando nesse texto com Moisés. E Moisés nem no Egito estava. O povo clama para Deus, mas Deus não responde o povo. Deus responde Moisés. O povo chama por Deus, mas Deus não fala com o povo. Deus chama por Moisés. E Deus diz para Moisés: eu escutei eles. Deus não disse para eles, Deus disse para Moisés: eu escutei o meu povo. Você entende como
Israel está se sentindo abandonada? Está se sentindo sem atenção? Está se sentindo sem cuidado? Está se sentindo sem resposta? Mas Deus ouviu. E Deus enviou resposta. Só porque você não ouviu a Deus, não quer dizer que Deus não te ouviu. Só porque você não ouviu a resposta que Deus te deu, não quer dizer que Deus já está trabalhando numa resposta. Porque Deus nem sempre responde oração com palavras, Ele responde oração com pessoas. E é isso que você não está entendendo. Você está orando a Deus, mas você não ouve nada de Deus. Mas Deus já está levantando um Moisés para trazer libertação para você. Deus responde oração com pessoas. Ele não falou com você, mas Ele está falando com alguém que vai trazer a resposta da tua oração. Porque para o meu problema, palavras não resolvem. Eu preciso de pessoas que resolvam. Então nesse Egito que eu estou enfrentando, nesse Egito que você está enfrentando, você não precisa de motivação, você precisa de Moisés. Você precisa de alguém, você precisa de pessoas. E eu estou aqui para profetizar. Deus usa pessoas. E Deus sendo um Deus que responde através de pessoas, eu sei que Deus já está levantando nesse culto hoje pessoas que são a resposta da tua oração. Se eu fosse você, eu começava a clamar mais alto, porque nessa noite, isso aqui é uma noite de Moisés e Moisésas. Isso aqui é uma noite de libertadores. Isso aqui é uma noite que Deus está dando chamados e levantando, dizendo: ei, eu sei que tu tem um pedido, mas você vai ser um Moisés para outra pessoa. Ou seja, eu quero usar você para ser para alguém tudo aquilo que você quer que eu seja agora. Deus está levantando pessoas, e quem sabe a pessoa que Deus vai usar está sentada atrás de você e você nem deu uma paz do Senhor para ela, você nem deu um sorrisinho para ela. Quem sabe é a pessoa do teu lado direito, do teu lado esquerdo, que Deus vai usar para trazer a resposta da tua oração. Você pode virar para ela e falar: você é a resposta da minha oração. Fala: eu preciso de você. Me dá minha vitória para depois subir, vai. Começa a brigar com esse anjo que está do teu lado aí. Quem recebe isso? Deus vai levantar pessoas para trazer a resposta da tua oração essa noite. Porque a resposta de Deus não vem através de palavras, a resposta de Deus vem através de pessoas. E eu acho bonito que quando Moisés chega no Egito, ele chega sem anúncio. Deus não fala: eu estarei mandando dia tal. Deus não postou no Instagram a data, essa é a mania nossa de hoje. Olha, vai ter culto, vai ter cantata, Ele reina, dia tal, horário tal, vai estar fulano, vai estar ciclano, vai ter comida, como falando ele aqui. A gente começa a anunciar as coisas para as pessoas começarem a ver um sinal, sentir esperança. Só que Deus é especialista em responder a oração sem avisar. Daniel estava orando e começou a jejuar. E o texto fala que no 21º dia, um anjo do Senhor vem até ele e fala assim: Daniel, Deus ouviu quando você se dispôs a orar de joelhos e a jejuar. E hoje é o 21º dia, mas Deus te ouviu no primeiro dia. E desde o primeiro dia que Deus te ouviu, Ele já mandou resposta. E eu vim trazer a tua resposta, só que eu fiquei preso. Eu fiquei retido numa guerra espiritual nas regiões celestiais. Mas Daniel, estou misturando todo mundo aqui. Mas Daniel, desde o primeiro dia que Deus ouviu, Deus mandou uma resposta. Deus ouviu de primeira e Deus respondeu de primeira. Eu profetizo isso. Um milagre grande está vindo no seu caminho sem anúncio. Eu profetizo que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida sem falar que vai fazer. Porque às vezes a gente ora e a gente espera, pelo menos dá um sinal, manda um profeta. Eu preciso de esperança. Deus, nessa temporada, nesse tempo, e nós profetizamos isso sobre a tua vida, Deus vai responder sem anunciar o que Ele vai responder, sem dar sinal daquilo que Ele vai fazer. O telefone vai tocar, vai chegar um zap, um e-mail com uma boa notícia de Deus para a sua vida. A resposta da tua oração, quem sabe, já está esperando. Não abre o zap agora não, só depois do culto terminar. Mas eu profetizo que as respostas já foram dadas por Deus. Por quê? Porque Ele faz isso reiteradas vezes na Bíblia. Lembra quando Pedro foi preso? Prenderam Pedro tentando o matar. Aí vai todos os irmãos da igreja primitiva lá para a casa da irmã Maria fazer um culto de oração. E aí eles começam a orar pela vida do pastor Pedro. E enquanto eles estão orando, Deus manda um anjo. Deus abre as cadeias, Deus abre os portões, e Deus leva Pedro até a casa onde estava acontecendo o culto de oração. Então eles estavam orando por Pedro, e Pedro estava batendo na porta. Tanto que chega a menina Rod, ela abre a porta, ela pensa que é o fantasma de Pedro, porque ela estava na oração, ela fala: ué, mas a gente estava orando, já apareceu aqui, isso aqui deve ser um fantasma. Bateu na cara dele. Posso profetizar isso?
enquanto você estiver orando hoje, a tua resposta vai estar batendo na tua porta. Essa vai ser a velocidade daquilo que Deus vai começar a fazer em nosso meio. Ele não vai anunciar, mas você estará orando e antes do seu amém, Deus já vai fazer uma resposta chegar para você. Eu estou orando em orações, em respostas rápidas. Enquanto estamos aqui nesse culto à noite, Deus já está enviando anjos, Deus já está trabalhando, Deus já está tocando no coração de pessoas. Antes do amém, antes da bênção apostólica, a resposta da tua oração vai estar batendo na tua porta. Tem alguém que recebe essa palavra? Eu gosto disso aqui, ó. Antes do amém, é quando Deus confirma a sua palavra enquanto ela está sendo pregada. É quando Deus me assusta. Deixa eu profetizar na sua vida, porque é tempo de profecia. Você vai se assustar com a velocidade daquilo que Deus vai fazer, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fala para a pessoa do seu lado, vai ser rápido assim. Fala, vai ser rápido assim. Aleluia, aleluia. Pastor, mas eu não ouvi. Você não precisa ouvir. Eles estavam orando por Pedro e Deus não respondeu ao povo da oração. Deus mandou um anjo. Então se você está orando por alguém, Deus não vai responder a você. Deus vai mandar um anjo lá com aquela pessoa para quem você está orando. Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão. Versículo 7 do capítulo 3. Eu estou ouvindo o clamor, eu tenho escutado. Por causa dos feitores, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Olha que curioso o versículo 8 e versículo 10. O versículo 8 diz assim: por isso eu desci, Deus, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Aí olha o versículo 10. Então Moisés, vai agora que eu te envio até Faraó para tirar o povo do Egito. Deus, tu dizes que tu desce, então por que tu envia Moisés? Essa parada é com quem? É com Deus ou é com Moisés? Quem é que vai livrar? Porque Deus disse que está descendo para livrar, mas Ele manda Moisés para livrar. Se Deus vai descer, por que Ele precisa de Moisés? Quem é que vai fazer? Quem é que vai trazer a resposta? É Deus ou é Moisés? É porque, veja, Deus responde a sua oração enviando Moisés. Moisés representa uma resposta que você precisa de uma forma que você não espera. Porque nós somos assim, a gente ora, mas a gente pré-condiciona o tipo de resposta que a gente quer. Então, a forma que a resposta vem, às vezes, é tão diferente que a gente nem percebe que Deus já respondeu a oração. Você está orando para um libertador, aí Deus manda um homem inseguro que não sabe falar. Você orou, aí você olha para o lado e olha para o seu esposo. Olha para a esposa. Talvez você não percebeu, Deus já te deu a resposta de oração. Deus já te deu a resposta de oração. Se você parar para olhar em outra perspectiva, muitas das orações que você está fazendo hoje já foram respondidas por Deus. É você que não soube identificar. Se você vai, não é para ir em Israel agora, né? Mas se você for no Muro das Lamentações, depois de passar essa guerra, você vai ver que tem um monte de judeu ortodoxo orando no Muro das Lamentações pedindo um Messias. O Messias já veio, já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, já subiu para o céu. Eles ainda estão esperando. Sabe por quê? Porque o Messias não veio da forma que eles esperavam. Muitos de vocês já receberam a resposta de Deus, só que Ele não mandou na forma que você estava esperando. Porque quando Ele traz uma resposta, Deus não dá ela completa. Deus te dá uma estratégia. Você está pedindo dinheiro, mas Deus não vai fazer um pix de R$137.000,75 na sua conta. Eu nunca vi isso. Sabe o que Deus faz? Pega essa ideia, pega essa estratégia e trabalha a estratégia, porque a estratégia não vai só te dar R$137.000,75, ela vai ser uma fonte inesgotável de dinheiro, porque se eu te der esse dinheiro, você vai pagar o imposto, você vai pagar o trabalho, vai pagar o 13º e você vai voltar com a mesma oração para mandar dinheiro de novo. Então, para você não repetir a mesma oração, eu vou te dar uma fonte de renda, eu vou te dar uma estratégia, eu vou te dar uma inovação e uma ideia que sempre vai gerar recursos para a sua vida, para você nunca mais pedir de mim essa coisa. Deus tem respostas assim. Deus não dá de mão beijada, Deus entrega estratégia, e a sua disposição de trabalhar a estratégia é o que vai determinar se a resposta vai ser feita. O povo está pedindo pão e Deus manda maná. Maná significa, que é isso? Deus, eu quero pão quentinho, pão francês. Não, pão árabe, né? Naquele tempo não sei se tinha francês ainda. Pão árabe. Aí quando eles acordavam tinha um maná. O que é isso? Eu pedi pão. O que é isso? Entenda,
Deus não mandava o pão quentinho na boca deles. O texto dizia que todo dia eles acordavam de manhã e tinha maná espalhado pelos locais. E eles tinham que se esforçar, se esticar para colher o maná. Então o pão nosso de cada dia, na verdade, é o esforço nosso de cada dia. Deus não vai colocar na tua boca de mão beijada. Deus vai te dar uma estratégia para você trabalhar e tornar ela em pão, para ela poder te alimentar. Tem alguém que recebe essa palavra? Foi tão poderoso que caiu ali o negócio. Deus já respondeu muita oração, mas você que não percebeu, eu vou repetir isso. Deus está mudando a forma de você encarar e enxergar as coisas. Deus está mudando a sua perspectiva e a sua visão. Trabalhe aquilo que Deus colocou na tua mão, que aquilo vai se tornar a resposta da tua oração. Porque Deus está vendo a perseguição que você está sofrendo. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus conhece o teu sofrimento. Só que aqui você tem que ser introduzido para um entendimento de como Deus trabalha. Pelo menos como Ele trabalhou aqui no Êxodo. Se você precisa de uma saída, você precisa entender isso não como uma descrição, mas como uma prescrição do que você tem que tomar e fazer. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão do meu povo. Estou acompanhando o que está acontecendo. Estou vendo, eu sei. Não é novo para mim não isso aqui. E eu também tenho escutado o seu clamor, por isso desci para livrá-los. Opa! Deus escutou. E porque Deus escutou, Deus respondeu. Porque Deus responde clamor. Eu vi a opressão, mas eu respondi o clamor. Você entende que por centenas de anos Deus via o problema deles. Não estava longe do conhecimento de Deus a perseguição, não. Deus via, mas Deus só se moveu quando eles clamaram. Deus teria vindo mais cedo se eles chamassem antes. Deus teria vindo mais cedo se eles clamassem antes. Então não demorou 400 anos para Deus libertar o povo. Demorou 400 anos para o povo perceber que precisava de libertação. Meu Deus do céu. Porque Deus não se move por causa da sua necessidade, Deus se move por causa do seu clamor. O que o texto está falando é: eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu conheço, mas porque eles clamaram, o clamor deles chegou a mim. Então a ação de Deus não está ligada à visão de Deus, está ligada à audição de Deus. Deus está esperando o teu clamor. Será que você pode abrir a tua boca e falar: Deus, eu quero te envolver aqui? A minha frase que eu sempre repito: eu não oro para informar Deus, porque Deus já sabe, eu oro para envolver Deus. Quer envolver Deus no que você está vivendo? Está na hora de você abrir a sua boca e clamar. Está na hora de abrir a sua boca e orar. Está na hora de abrir a sua boca e pedir. Está na hora da igreja clamar. Por isso que nós estamos fazendo Profetizando 2024. Por quê? Porque não tem como eu profetizar com a boca fechada. Eu tenho que clamar. Eu tenho que falar. Eu tenho que expressar. Deus libertaria o povo antes, se eles clamassem antes, gente. Entendeu? Não demorou 400 anos para Deus libertar. Demorou 400 anos para eles pedirem libertação. O quanto antes você pedir, Deus já vai agir. Nós fazemos, a gente faz aquele jejum todo ano e vamos fazer em janeiro. Depois a gente lança o jejum, que a gente fala 21 dias, mas na verdade Daniel jejuou até vir resposta. E a resposta veio no primeiro dia. Só que ficou retido nas regiões celestiais. Porque toda vez que você entra em jejum e oração, tem uma guerra no ambiente espiritual que não quer que Deus traga a resposta que você trouxe. Pastor, como é que eu manifesto? Como é que eu chego até Deus? Quando eu abro a minha boca e clamo diante dEle. Nós precisamos clamar. E eu acho bonito porque a profecia é um clamor por antecipação. Aleluia. Porque é ruim demais a gente viver centenas de anos e só depois a gente clamar por tanto tempo de abuso, de perseguição, tanto tempo de vida difícil. Aí Deus fala: então muda a fita. Ao invés de clamar pelo que aconteceu, profetiza pelo que vai acontecer. Me clama por antecipação, porque vai ter guerra no ano que vem, gente. Vai ter dureza no ano que vem. Mas se a gente clamar já hoje por tudo que vai acontecer lá, eu não vou precisar pedir para Deus pelas coisas que aconteceram no passado. Eu vou viver com Deus as coisas que Ele já preparou no meu futuro. Eu vou pisar em cima das respostas que Ele já deu, porque eu antecipei. Eu já entreguei minha vida para o Senhor. Eu já entreguei e consagrei a minha casa ao Senhor. Eu já clamei pela minha filha. Eu já clamei pela Sofia. Eu já clamei pela nossa igreja. Então eu creio que o
próximo ano será o melhor ano da nossa vida. Por quê? Porque existe muita gente já clamando e profetizando: Deus, eu te entrego o meu futuro. Deus, eu peço a tua ajuda. Deus, vem me auxiliar. Para quando? O que aconteceu? Não, é para o ano que vem. Eu não vou pedir para a semana que vem, eu vou pedir para todo 2024. Profecia é um clamor antecipado. E se você está comigo para a gente iniciar essa série de mensagens clamando ao Senhor, eu vou pedir que você fique de pé. Eu quero cantar com a igreja, eu quero clamar com a igreja. Eu quero que tudo que você faça durante todo o mês de dezembro e parte de janeiro seja clamar a Deus, não por algo do passado, gente. Clame a Deus por algo do futuro. Senhor, eu te peço, Senhor, livramento das doenças que eu ainda não tive. Eu te peço, Senhor, bênçãos dos ataques e libertação e dos ataques que eu ainda não sofri. Senhor, eu te peço cura daquilo que eu ainda não vivi. Senhor, eu te peço prosperidade daquelas coisas que eu ainda não passei. Está na hora da gente clamar por antecipação, porque quando Deus ouve, Deus responde. E se Deus quer confirmar essa palavra, e tem confirmado essa palavra no nosso coração, Deus, gente, tem confirmado todas as temporadas de séries que a gente tem feito aqui. Quando falamos de inteligência, Deus trouxe sabedoria. Quando falamos de guerra, Deus deixou a guerra vir. Agora nós estamos falando sobre profecia. É abrir a boca, é clamar. Cadê o louvor? Eu quero cantar com vocês. E eu quero que enquanto a gente cante, fazer o seguinte: fecha o olho, igreja. A gente vai cantar durante o apelo. Fecha o olho e entre em espírito de oração nesse momento. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Deus. Tem alguém essa noite que, ouvindo essa mensagem, por mais simples e prática que possa ter sido, que quer entregar a sua vida a Jesus e iniciar, sair de 2023 e entrar em 2024 com o Espírito Santo habitando dentro de você? Meu irmão, não tem maneira melhor do que experimentar o poder daquele que pode me guiar em todas as decisões. Se nessa noite você veio e você nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus, e hoje você quer entregar a sua vida a Ele, eu vou pedir que você saia do seu lugar com coragem e venha aqui à frente. Eu preciso orar pela sua vida. Se você nunca aceitou a Jesus e quer entregar a sua vida para Ele, e quer ser guiado por Ele, e quer que a mão dEle te guie, te pegue e te conduza durante todo o próximo ano, sai do teu lugar e vem aqui aceitar Jesus para Ele ser teu guia.